Apesar de todo o esforço do Ministério e das ações que a doutora Mônica apresentou, a carga do aborto inseguro é extremamente alta. Nós temos um elevado número de interrupções da gestação, se transforma num importante problema de saúde pública, provoca grandes repercussões na vida, na saúde das mulheres, além dos seus impactos sociais e econômicos. Uma em cada 5 mulheres já fez aborto nesse país. A estimativa nossa, do Ministério da Saúde, é que nós temos, por ano, cerca de 1 milhão de abortos induzidos. Portanto, uma carga extremamente alta. Essa carga alta independe da classe social. A decisão de induzir um aborto, de interromper uma gestação, não depende da classe social. O que depende da classe social é a gravidade e é a morte. Quem mais morre por aborto no Brasil são mulheres negras, são mulheres jovens, são solteiras e têm até o ensino fundamental. Essa mortalidade por aborto inseguro atinge mais as mulheres vulneráveis. Apesar da carga ser grande, independente da classe social, quem mais sofre é a classe mais vulnerável, são as mulheres mais pobres. As complicações do aborto inseguro trazem uma sobrecarga para o SUS, uma sobrecarga imensa, totalmente evitável. Para cada uma morte materna, nós temos pelo menos 30 casos graves. O procedimento inseguro do aborto, ele leva a mais de 250 mil hospitalizações no Sistema Único de Saúde por ano. Isso gera 15 mil complicações e 5 mil complicações extremamente graves, o near miss, a quase morte, e 203 mortes. São quase uma morte a cada 2 dias. Seria ousado dizer que a possibilidade dos abortos seguros por mulheres brancas ou economicamente favorecidas garante que o próprio aborto não seja devidamente colocado em discussão? Será que a população que sofre com procedimentos ilegais efetivamente não importa para o poder público? Como descrito na tese de doutorado Racismo e Aborto, recém-defendida, embora as mulheres negras sejam aquelas que, em maior proporção, procuram o atendimento hospitalar para finalizar um aborto mal sucedido, somos nós que aguardamos mais tempo para procurar esse serviço. E somos nós as principais vítimas da violência institucional na atenção obstétrica. As principais razões da demora são o medo de receber tratamento cruel e degradante nos serviços e, posteriormente, o medo de sermos criminalizadas. Como a atividade é ilegal, muitas mulheres, principalmente nós, mulheres negras, pobres, indígenas, realizamos o ato em condições inadequadas. Por isso, a imposição da penalização é uma violência contra a vida, contra a saúde e contra a nossa dignidade. Eu sou a primeira pessoa que hoje, porque o Dr. Rafael escolheu outro ângulo, eu sou a primeira pessoa que vai realmente falar de quem nós estamos falando. Daquele que morre em 100% dos abortos. Para ele, não existe aborto seguro. Então, a origem de todo ser humano e o marco referencial de início de cada vida humana. E aqui, quando se faz a pergunta, quando começa a vida, na verdade, se está desconsiderando a ciência, porque Pasteur mostrou que não há geração espontânea. Certo? Então, desde Pasteur, que nós sabemos que um ser vivo vem de outro. Ele não pode começar a não ser a partir de outro ser vivo. Ele não surge espontaneamente. E essa relação de paternidade, maternidade e filiação se estabelece num momento muito claro, na fecundação. E, por fim, o aborto é um ato livre da mulher? O que a gente vê é que, muitas vezes, o aborto é pressão do homem. E eu trago aqui 2 casos extremos, em que essa ameaça resultou, de fato, na própria morte da mulher.
O primeiro caso é o da Elisa Samúdio e do goleiro Bruno. Ela foi procurar a delegacia porque ela estava sendo pressionada a fazer o aborto. Não teve o aborto, teve o seu filho e foi morta pelo pai do seu filho, porque ela não aceitou fazer o aborto e esse filho incomodava por motivos vários. O outro caso recente da Nathalie Rios, lá do Rio de Janeiro, certo? Também saiu em toda a mídia, dentista mata a ex-namorada que não quis abortar, né? E, no caso, foram mortas ela e a criança. Ela foi morta grávida, exatamente porque ele estava para se casar e não queria, né, evidentemente, esse outro filho com outra pessoa. Certo? Então, a pressão foi essa. Um dos argumentos utilizados para defender que o aborto permaneça criminalizado é o de que o feto não é outra coisa senão ser humano desde a concepção, tendo, portanto, o direito à vida a partir desse momento. Há quem defenda esse argumento, afirmando tratar-se de consenso da ciência. Gostaria de demonstrar o contrário. Não existe consenso científico sobre quando se inicia a vida humana. As evidências científicas não fornecem respostas, seja na embriologia ou em outras especialidades no desenvolvimento celular, sobre o início da vida humana para efeitos de proteção de direitos. Afirmar que a vida se inicia desde a concepção é uma postura moral possível, mas que encontra obstáculos em fatos biológicos. Pode ser legitimamente sustentada por convicções religiosas e filosóficas, mas não por consensos científicos.